Pegar um copão cheio de café, hein? É que nem aqueles vídeos que aparecem no TikTok. O cara começa a beirar a sexta-feira, ele vai comer um pão, ele coloca o café no copo, a hora que ele olha tá saindo cerveja da garrafa. Vamos lá, então. Opa, o Anderson chegando. Dia 5 de agosto de 2021, 19 horas e 5 minutos, dando início à nossa aula da disciplina Planejamento Estratégico, né? Então, vamos lá. Retomando, né? Nós falamos, Ana Júlia chegando também. Boa noite a todos. Pessoal. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos e a todas, né? Pessoal chegando ainda aqui, Ana Maria. Boa noite, Ana Maria. Nós falamos da necessidade da gente trabalhar a nossa equipe para a implantação do nosso planejamento estratégico. Eu devo reforçar para vocês, pessoal, que isso não é só para implantar o planejamento estratégico, né? Qualquer mudança que você venha a propor ou a coordenar ou comandar dentro da instituição, você vai depender da boa vontade também dos seus colaboradores, né? Na década de 80, eu me lembro, nós estávamos começando a informatizar a empresa e a dificuldade que nós tínhamos de aceitação por parte dos vendedores, que eles achavam um processo muito complicado, ter que codificar produto para depois lançar no sistema e coisa e tal. Então, tínhamos que fazer todo um processo de mostrar para eles que aquilo ajudaria eles mais adiante, né, facilitaria o processo, porque só fazendo o pedido e o cliente comprando, isso já era transportado para a nota fiscal. Então, depois de mostrar e muito convencimento, eles aderiram à ideia, né? Então, a importância que nós temos aí de trabalhar a equipe, né? Porque se eles não quiserem implantar, eles vão boicotar e vai ficar mais difícil para você conseguir chegar aí ao seu objetivo, né? Vamos, então, passar para o slide. Ok. Vamos chegando lá. Apresentar. Ok. Então, retomando, e aí o Cadu estava nos apresentando o livro A Arte da Guerra, né? E é bem essa questão, né? A gente, quando trabalha em estratégia, né? Esse livro é uma referência, né? Porque, como nós vimos já no primeiro semestre, lá no comecinho, eu trabalhei com vocês, né? Alguns conceitos de estratégia. A noção de estratégia vem do antigo conceito militar, né? De aplicação de força para você superar o seu inimigo, né? Então, só retomando um pouquinho para tentar contextualizar vocês, né? Principalmente quem está chegando agora, os alunos novos, né? Nós fizemos todo um trabalho no primeiro semestre focado principalmente na análise SWOT, né? Trabalhando ali missão, visão, valores, objetivos, né? E trabalhamos análise SWOT para que a gente possa identificar os pontos fortes e fracos dentro da empresa e externamente oportunidades e ameaças. A partir daí, pessoal, vai ser objeto da nossa próxima aula, eu vou trabalhar minha matriz da postura estratégica, né? Que a partir do momento que eu tenho essa informação, eu consigo ter uma visão melhor da minha empresa. Então, muitas vezes, você vai chegar numa organização sendo contratado como consultor ou sendo funcionário, e o dono da empresa fala, olha, eu quero que você estabeleça uma estratégia aí de crescimento para nós, né? E aí, pessoal, muitas vezes a empresa não está preparada para crescer naquele momento, né? Então, por isso que é importante que a gente tenha muita calma e tranquilidade para fazer essa análise SWOT inicialmente, e a partir da análise SWOT nós vamos partir, então, para a definição de que tipo de estratégia nós vamos utilizar, né? Então, a estratégia, ela é utilizada, né, para nos orientar, dar um norte, para conseguir atingir aquele objetivo que nós queremos, né? Então, você quer vencer o seu concorrente, né? Você quer se manter no mercado, numa situação de hoje, se manter no mercado seria interessante, né? Você quer, muitas vezes, obrigado a diminuir, né, para conseguir sobreviver, né?
Até as próprias árvores e flores no inverno lá acabam perdendo as suas folhas para conseguir passar o inverno, né? Por que uma empresa não pode também reduzir, diminuir de tamanho no momento difícil para depois retomar suas atividades de forma mais intensa, né? Então, tudo isso acaba levando a gente a essa análise e uma decisão baseada, né, numa metodologia. Então, eu não tô chegando a esse ponto de definir uma estratégia porque eu quero, né? É lógico, é evidente que o dono da empresa, os sócios da empresa, né, enfim, a alta direção tem a última palavra, né? Eu vou chegar lá para eles com o meu mapa da postura estratégica, apresentar para eles, dizer que nesse momento é mais interessante a gente trabalhar uma estratégia de manutenção para depois fazer uma estratégia de crescimento, mas se eles acharem por bem, eles vão tomar a decisão e vamos trabalhar uma estratégia de crescimento, né? Eu já passei por uma série de situações onde, acho que até comentei com vocês, eu fui contratado para uma empresa aqui de Maringá para fazer um estudo de localização de uma loja para eles abrirem uma filial aqui na região. E o Galileu foi lá, levantou 3 pontos legais, valor do aluguel, né, e toda a situação, se naquele ponto já poderia abrir aquele tipo de negócio, que mais? Árvores em frente do local, acesso de clientes. Então, eu já levei 3 pontos que foram, dentre vários que eu observei, os 3 melhores e fiz um ranking para a empresa e entreguei, né? Aí o pessoal agradeceu, achou bacana o trabalho, me pagaram, beleza. Uma semana depois, eles foram lá e compraram um terreno diferente daqueles que eu tinha visto, né? Foram lá e compraram, nem alugaram, foram lá e compraram. Então, o que eu posso fazer, né? Eu, como consultor, eu posso fazer meu trabalho, mas a decisão final sempre fica para o dono da empresa. Eles tomaram a decisão certa de ter comprado o terreno? O futuro mostrou que não, né? Mas é uma decisão que eles tomaram. Perfeito? Então, a última palavra sempre é da empresa. Na época de Napoleão, a palavra estratégia estendeu-se aos movimentos políticos e econômicos, visando melhores mudanças para a vitória militar, né? Então, Napoleão começa a difundir essa questão da estratégia, e no último século, no século passado, melhor dizendo, né, com o crescimento do pós-guerra das empresas norte-americanas pelo mundo, né, a questão estratégica ela foi muito mais difundida também no mundo empresarial, né? Então, qual que é a estratégia que você vai utilizar para a América Latina? Qual a estratégia que você vai utilizar para a Europa? Qual a estratégia que você vai utilizar para certos tipos de produto? Então, a palavra estratégia ela passa a ser utilizada de forma muito mais intensa. A estratégia está correlacionada à arte de utilizar adequadamente os recursos físicos, né? O que são recursos físicos, pessoal? São as suas instalações, né? O próprio imóvel, prateleiras, né? Balcões, né? Recursos tecnológicos, né? E aí nós temos softwares, né? Temos até os equipamentos que nós podemos colocar aqui, como os computadores, né? Recursos financeiros, grana, né? Grana mesmo, né? Alguns empreendedores, estrategicamente, eles não gostam de ter dinheiro aplicado, né? Eu também entendo que o negócio em si, ele deve gerar mais retorno do que uma aplicação financeira, né? Senão eu estaria na aplicação financeira, né? Mas ter uma reserva não é ruim, né? Porque a nossa atividade empresarial não é linear, né? Ela pode sofrer alguns percalços, como, por exemplo, aconteceu aí com a questão da Covid-19, né? Recursos humanos, as pessoas, pessoal, né? Eu já ouvi também de alguns empreendedores falar o seguinte: olha, eu só não estou crescendo mais por falta de pessoas capacitadas para o meu negócio, principalmente na área de informática, né? Olha, eu tenho aí demanda para atender outras empresas, mas não posso nesse momento pela falta de recursos humanos, né? Tendo em vista a minimização dos problemas internos, né, lá, ó, pontos fortes, pontos fracos, e a maximização das oportunidades que estão no ambiente externo, né?
Que destino devo dar à empresa? Então, onde eu quero chegar, né, com a minha estratégia? E como devo estabelecer esse destino? Que são as táticas, né? Então, como nós vimos no semestre passado, eu tenho lá, a partir da nossa, perdão, análise ambiental interna e externa, perdão. Eu tenho agora condições de montar minha postura estratégica, né? Então, se eu, por exemplo, definir que eu vou crescer as minhas áreas funcionais, marketing, recursos humanos, produção e por aí vai, já estão orientadas, né, com essa demanda. Olha, a empresa vai crescer. Então, recursos humanos, vai contratar pessoas, produção, vai vender, vai produzir mais, marketing, nós vamos aumentar a nossa propaganda, né? Então, é importante que a partir dessa nossa orientação estratégica, as áreas funcionais e operacionais vão trabalhar pensando nessa questão, né? Se eu disser para eles, ó, a nossa estratégia é de manutenção, provavelmente RH vai dizer o seguinte, olha, só reposição de pessoal, produção, vamos só manter o que nós temos aqui e, lógico, continuar desenvolvendo novos produtos, mas não lançar agora. Marketing, provavelmente fazer uma propaganda de manutenção. Então, é importante, né, que nós tenhamos essa orientação estratégica para os departamentos. Senão, eu não sei como é que eu devo trabalhar perante o que a empresa precisa, porque ela não fala para mim o que ela precisa, qual que é o objetivo dela, correto? Essa figura que eu trago para vocês aqui, que tem um passado tortuoso, o presente e o futuro, né, mais linear, é na tentativa de mostrar para vocês, né, pessoal, que muitas empresas começam sem planejamento nenhum, né? Eu já tenho dito muito isso para vocês e para o pessoal do segundo ano, né? Que o principal fator que leva uma empresa a não chegar ao seu segundo ou terceiro ano é a falta de planejamento, né? Isso muito porque, e essas informações ainda são antes da pandemia, tá? Isso porque muitos começam um negócio por necessidade e não por oportunidade, né? Então, imagina que no passado o cara estava desempregado, de repente perdeu o emprego, e aí estava difícil de arrumar, né? O pessoal da Pamonha do César, eu tive a oportunidade de escutar uma palestra dele numa semana acadêmica, o dono lá da Pamonha do César, né? E ele contou mais ou menos uma coisa parecida, né? Que ele estava empregado, de repente saiu do emprego, e aí tinha dificuldade de se recolocar, e aí teve a ideia de trabalhar com pamonha, e hoje tem uma rede de restaurantes, né? Então, muitas vezes, né, o passado aí um pouco tortuoso, sem planejamento, que acontece com a maioria das pequenas e microempresas. Algo mais planejado geralmente envolve um investimento maior. Você vai investir R$1 milhão, você não vai simplesmente jogar esse dinheiro. Falar, tem R$1 milhão, vamos investir aí, né? Pelo menos pessoas normais, né, como eu, não fariam isso, né? Então eu tenho um passado, geralmente, pessoal, tortuoso, começou sem planejamento. O presente, ele volta para a análise SWOT. Aqui, ó, pontos fortes, pontos neutros, pontos fracos, oportunidades, ameaças, ambiente e empresa, né? Então, pontos fortes e fracos e neutros aqui na empresa, oportunidades e ameaças no ambiente, e a partir do momento que eu planejo, né, que eu tenho condições, que eu conheço a minha empresa internamente e as oportunidades e ameaças, eu posso planejar de uma forma um pouco mais linear em relação ao que eu tinha anteriormente. E aí eu trago para vocês essa figura desse empresário aqui, né, saltando, né, e aí que tá, pessoal, aqui, essa informação aqui vale $5 mil, hein? O dólar a 5,28, faz a conta aí, né? Essa informação é muito importante porque a gente percebe no dia a dia, atendendo empreendedores, acompanhando algumas empresas, né, que o grande problema está quando você vai dar o salto de uma empresa pequena para uma empresa um pouco maior, né? Então, esse momento, esse salto, que muitas empresas acabam afundando nesse abismo. Por quê? Faltou planejamento, né? Então, o empreendedor, ele chega lá no bairro, né, há 10 anos atrás, ele era a única mercearia do bairro, né, ele
foi crescendo, mas era alugado, né? E aí ficou pequeno o ambiente, pagando aluguel, ele já não quer mais pagar aluguel, ele acha que não vale a pena. Aí surge a oportunidade em frente de comprar um terreno maior, onde ele está. E aí, muitas vezes, ele pega toda a sua reserva e compra, imobiliza, né, todo o seu capital de giro, ele imobiliza nesse terreno, né? Ele já muito audacioso, né? E sem fazer nenhum cálculo, nenhum planejamento, ele já vai começar a construir um barracão para transferir a sua mercearia para aquele outro ponto, né? E aí... Não chegou a ninguém, não. E aí, muitas vezes, pessoal, ele acaba atrasando o fornecedor, né? E aí ele está no meio do caminho, né? Ele está no meio do caminho. Ou ele, se ele voltar, ele cai no buraco, se ele pular o buraco, ele não consegue passar para o outro lado. E muitas vezes, infelizmente, alguns empreendedores perdem o seu negócio no planejamento, né? Ele não conseguiu prever a sua necessidade de capital para o investimento que ele estava pretendendo fazer, né? Ele só pensou o seguinte: eu vou sair do aluguel. Mas aluguel, pessoal, não é ruim. Né? O aluguel, muitas vezes, é mais interessante do que você imobilizar todo o seu recurso no imóvel. Né? Veja a estratégia dos bancos, né? Banco Bradesco, né, principalmente, né, que vendeu boa parte dos seus ativos no passado aí, e lógico, pegou esse dinheiro, né, e aplicou na sua atividade, que dá muito mais, né? Quanto que remunera lá um cheque especial, por exemplo, né? Então, veja bem, o empreendedor, muitas vezes, ele se perde nesse salto, né? Ele acaba criando tanta confiança, porque ele passou 10 anos crescendo e tal, ele acha que ele não vai errar mais, né? E aí que é o problema, que muitos acabam se perdendo. Então, esse que é o X da questão, né? Planejar, nesse momento, é muito importante, né? Vamos crescer? Vamos crescer. E qual é a forma mais adequada de crescer? Planejando. Vamos fazer aqui uma série de análises, né? Se é melhor a gente comprar um imóvel, se é melhor a gente alugar um imóvel, se é melhor você fazer um leasing do imóvel, enfim. Existem uma série de opções para vocês escolherem aí nesse salto que a empresa acaba dando para uma tentativa de crescimento, né? Alguma observação, pessoal? Alguém já presenciou algum empresário, algum amigo que fez isso? Professor, boa noite. Boa noite. Eu tenho um amigo que abriu uma empresa de cadeiras, essas cadeiras de alumínio. Certo. Ele trabalhava numa marmoraria aqui em Maringá, eu esqueci o nome. E aí ele foi dispensado e ele, tipo assim, ele recebeu, não que ele recebeu uma proposta, mas ele começou para trabalhar e o cara não queria tocar um negócio e vendeu para ele e ele viu a oportunidade ali e tá bem hoje. Legal. Opa, bacana, né? Então, muitas vezes, não é toda vez que dá errado, né? Às vezes dá certo Sim. também. Ele falou que foi bem complicado, né, no começo, assim, mas agora ele tá caminhando, tá bem. Isso, porque no começo, muitas vezes, falta capital de giro, falta dinheiro mesmo, né? Às vezes você tem... O empresário, às vezes, pessoal, o dia a dia da empresa, a empresa é rentável, mas ele vai capitalizando a empresa, ou seja, ele vai aumentando o estoque dele, ele vai trocando uma pecinha aqui, outra pecinha ali para melhorar a empresa, e o dinheiro mesmo ele acaba não vendo, né? Então se torna momentos difíceis mesmo. Então, às vezes, você consegue perceber casos de sucesso, e às vezes, pessoal, eu não quero ser negativo nesse sentido, mas tem que ser um pouco mais precavido como consultor, aquele empresário que sempre acerta, ele corre um grande risco, né? De achar que nunca vai errar, né? E às vezes aquele erro é tão grave que acaba comprometendo o negócio. Por isso que eu falo para vocês, né? Planejamento, põe no papel, né? A minha irmã morava em Noronha e agora está pretendendo fazer um investimento na Bahia, veio pedir umas orientações comigo aqui, e eu falei para ela, olha, tem que colocar no papel, né? Vamos fazer um plano de negócios aí, vamos fazer uma análise de cenários, e vamos ser muito pé no chão para ver o que o planejamento nos aponta, né? E vamos avaliar, né? Enfim, não dá para simplesmente falar assim, eu acho que lá é um bom negócio e vamos. Pode ser que seja verdade, mas pode ser que não seja, né?
Finalidade da estratégia, estabelecer os caminhos para atingir os objetivos. Olha, então, com esse camarada aí saltando de um lado para o outro, talvez faltasse uma ponte. Né? Por exemplo, faltasse construir uma ponte ali para ele passar esse vácuo aí de forma mais tranquila. Né? Então, talvez ao invés dele pagar o terreno à vista, ele pudesse buscar no BNDES uma fonte de financiamento, por exemplo, já que ele poderia dar o terreno em garantia, não é verdade? E com isso, indo e trabalhando na empresa que ele estava anteriormente, enfim, terminou de pagar o terreno, vamos pensar em fazer um outro financiamento para erguer o barracão, caso ele queira, nesse sentido, enfim, dá para se construir uma ponte, talvez você não consiga, em 2, 3 anos, estar com a tua empresa pronta, mas de repente, você tem lá 5, 6, 7 anos com a empresa mais solidificada, né? Com mais firmeza, né? Algum comentário, pessoal? Mais algum comentário? Vamos em frente? Tranquilo, professor. Vamos embora. Estratégia é o caminho, maneira ou ação formulada e adequada para alcançar, preferencialmente de maneira diferenciada e inovadora. Veja, pessoal. Então, se você vai para um mercado, se você vai para um lugar onde você vai ser o pioneiro, né? Isso aconteceu aqui em Maringá, quando o pessoal veio desbravar, né? E nas cidades da região a mesma coisa, né? Você foi o primeiro, então a questão não era nem diferencial, né? Você estava inovando por ser o primeiro, né? Mas quando você pega mercados maduros, como o que nós vemos hoje aqui na região, né? Como é que você vai se diferenciar da sua concorrência? E quando eu falo isso, pessoal, não é naquele sentido de trazer um produto novo para o mundo, trazer um iPhone, né, trazer produtos, televisão, né, quando surgiu a televisão, o iPhone, produtos que foram revolucionários para o mundo. Né? Eu estou falando que você pode traçar um planejamento estratégico para inovar no supermercado, você pode inovar numa loja de material de construção, enfim, em qualquer lugar. Né? Nós percebemos que algumas lojas tradicionais, agora, uma forte competição, né, das lojas virtuais, estão trazendo muita tecnologia para a loja, então você pode se diferenciar por aí, né? Então, quando nós, estudantes, estamos falando em planejar, em fazer planos de negócio, coisas parecidas, não exatamente estamos falando só de inovações disruptivas, né? Você pode, sim, ganhar muito dinheiro, ter muito sucesso, se diferenciando para os negócios tradicionais, não é verdade? Eu posso aí apontar alguns exemplos de sucesso aqui da nossa região, né? Para atingir os nossos objetivos estabelecidos. Então, qual objetivo você quer? Mas eu tenho que ser inovador, eu tenho que ter algum diferencial. Qual é o seu diferencial? Pode ser preço. Você pode trabalhar com uma estrutura de custo muito enxuta. Perfeito? Nós temos uma boa parte da população que é sensível a preço. Ok. Pessoal, não tem, já falei isso para vocês, eu repito, não tem problema você ganhar dinheiro com a classe E. Eu conheço um empresário aqui da região que uma loja bem simples para a classe E, se você olhar a loja dele, você chora, porque você fala, nossa senhora, olha, tudo desorganizado, é tudo uma coisa mistureira, tal. O cara, em 40 anos, comprou 40 imóveis, pessoal. Então, não é necessário você querer inventar uma coisa assim, extraordinariamente inovadora. Não, você pode se diferenciar em coisas como preço, como atendimento, como qualidade do seu produto, né? Qualidade no atendimento. Onde você vai ser diferente em relação aos outros, né? Mas tem muito restaurante em Maringá. Ok, se você for mais um, tudo bem, vai ter muito, mas se você for o diferente, né? Tem muito de tudo já em Maringá. Será? Né? E quando eu falo Maringá, eu falo região, né, pessoal? Bom, vamos agora para uma questão técnica, né, que caso alguém queira aí participar de concursos, né, pode cair alguma questão mais teórica, né? Então vamos trabalhar um pouquinho essa questão com vocês aí, tá? Classificação das estratégias, né? Então, quanto à amplitude, então nós já vimos, né? Nós temos as estratégias corporativas, as estratégias funcionais, né? E aqui, nesse caso, estamos usando aqui as microestratégias que são mais ligadas à área operacional, né? Em outros momentos, nós vimos também no planejamento estratégico, né?
agora, não nas estratégias, no projeto estratégico, né? As estratégias corporativas, né? As táticas e também as funcionais, né? Então é isso, né? Nós temos lá desde grandes decisões, como as decisões corporativas, até o chão de fábrica, onde vou trabalhar lá a parte operacional, né? Então, uma que abrange toda a empresa, né? E outra que atende especificamente uma região. Aqui eu devia até ter mudado aqui, ó, porque essa micro tinha que ficar aqui no meio, né? Essa macro, ela é maior e abrange todo mundo aqui. Mas enfim. Quanto à concentração. Bom, pessoal, outra coisa, né? A gente que... Eu nasci aqui em Maringá, né? A minha vida toda foi por aqui, né? Então a gente tem, assim, eu, por exemplo, uma percepção de nível de concorrência da região, né? Como os concorrentes se comportam aqui, né? No entanto, pessoal, nós temos aí concorrentes de atuação internacional. Tem empresas como, por exemplo, a Procter & Gamble, né? Do Ariel, né? A Unilever, do Omo, né? Nestlé, né? Coca-Cola, né? Enfim, nós temos uma série de empresas de atuação mundial, Pepsi-Cola e por aí vai. Então, não é muita ingenuidade da nossa parte, né? Achar que ao você implementar uma estratégia, o seu concorrente vai ficar parado. Nós vamos ver no final da aula de hoje alguns tipos de reação dos nossos concorrentes, né? Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, se eu terminei meu curso de graduação e fui trabalhar numa grande corporação, eu tenho que ficar muito mais atento ainda, né? Porque quando a batalha é em nível internacional, em grandes corporações, pequenos percentuais de perda de mercado podem afetar até os valores da ação da empresa, né? Então, eu faço aquela analogia, né, já tradicional, de um grande lago de águas bem calmas e tranquilas, né? E, de repente, você tem nesse lago vários tipos de barcos. Barquinhos pequenos, com 2, 3, 4, 5 pessoas, barcos maiores com 10, outros com 20, transatlânticos com milhares de pessoas. E aí, quando um desses barcos, e estou relacionando, fazendo uma correlação aqui com empresas, né? Quando um desses barcos lança a sua estratégia, seria a mesma coisa que lançar uma pedra nesse lago, né? E quando eu lanço uma pedra no lago, a pedra, ao bater na água, ela vai gerar ondas. De acordo com o tamanho da pedra que eu joguei nesse lago, ela pode até virar os barquinhos pequenos e pode até fazer com que os outros barcos até se movimentem, né? Agora, se eu for um barquinho pequenininho jogar uma pedrinha pequena, não vai, muitas vezes, afetar muita gente, né? Pode até gerar uma onda, ir lá bater no barco maior, né? Aí eu lanço outra pedrinha, vai lá e bate no barco maior. Aí o barco maior já... peraí, esse cara está me incomodando, né? Então, muitas vezes, eu vou até lá e vou comprar esse cara. Eu estou dizendo isso, pessoal, porque a gente não pode ser ingênuo imaginar que, ao lançar uma estratégia, que pode ser, por exemplo, uma estratégia de uma divulgação mais intensa, pode ser uma estratégia promocional com preços mais competitivos ou prazo mais dilatado, que o meu concorrente vai ficar olhando o resultado da minha estratégia, né? É de se esperar, a partir do momento que eu estou trabalhando com empresas de maior porte, é de se esperar que o meu concorrente esteja monitorando o que eu estou fazendo, né, para antever as minhas estratégias. Para quê? Para até me bloquear. Então, a gente está aqui falando que nós queremos fazer uma estratégia de crescimento, né, nós vamos querer crescer 20% esse ano. Pô, maravilha, né? Mas nós já combinamos com os russos, né, aquela velha história, né, do Garrincha, né, na Copa de 58, se não me engano, né? E o técnico fala, passa pro Fiola, fala, passa pro Garrincha que ele vai cruzar e o Pelé vai cabecear e fazer o gol. Aí o Garrincha, na simplicidade dele, pergunta pro técnico, mas vocês já combinaram com os russos? Quer dizer, eles vão deixar a gente fazer tudo isso?
né? Então, eu estou só preparando o caminho para falar sobre essa estratégia de concentração, né? Então, aqui, ó, estratégia pura, oferecer mais serviço ao consumidor. Quer dizer, o teu concorrente lançou uma estratégia, por exemplo, de baixar o preço, né? E você olhou os seus custos e percebeu que se você baixasse o seu preço, você iria vender com prejuízo. Então, ao invés de você baixar o preço também, você vem oferecer mais serviço, pensando que o seu consumidor se sinta impactado e pague um pouquinho mais pelo seu produto, pelo serviço a mais que está oferecendo, né? Então, estratégia pura. O meu concorrente lançou uma estratégia no mercado, eu lancei apenas outra estratégia específica para tentar neutralizá-lo. Muitas vezes porque eu não tenho recursos para isso. Eu sou pequeno, né? Estratégia conjunta, oferecer mais serviço e também aumentar a propaganda. Então, ó, veja, aqui nós já temos duas estratégias sendo utilizadas ao mesmo tempo. Vocês estão lembrados do case da Smirnoff, do ataque da Wolf Smith? Estão lembrados, pessoal? Comentei com vocês o semestre passado? Acho que não, professor. Então, vamos lá. Se for repetido, me desculpem, tá? Olha, pessoal, isso já se passaram 60 anos, cara. Isso aconteceu em 1960, nos Estados Unidos. A Smirnoff era líder de mercado, com 25% no mercado de vodka americano, né? Imagina, né? E aí, de um dia para o outro, surge uma concorrente chamada Wolf Smith. E a Wolf Smith, ela lançou a seguinte campanha na televisão, né? Nós somos iguais a Smirnoff, temos a mesma qualidade da Smirnoff. No entanto, nós vamos vender o nosso produto $1 mais barato do que a Smirnoff. Bom, acendeu a luz laranja lá na Smirnoff, né? Temos 25% de mercado, tem um cara desafiando, um novo entrante no mercado aqui desafiando a nossa empresa, principalmente garantindo a qualidade por $1 mais barato. Imagine, pessoal, há 60 anos, o que era $1, né? Se hoje $1 é 5,60, né? 5,20, 5,30 aí, imagina, 60 anos atrás, valia muito mais que isso, né? Então, a Smirnoff achou realmente que era uma verdadeira ameaça, né? E aí, o que a Smirnoff fez, pessoal? Lembraram do caso? O que a Smirnoff fez? Quem me ajuda? Ela lançou 2 modelos, não foi, professor? Acho que uma para acima do preço e uma manteve, alguma coisa assim. Ela deu Opa. opção para os clientes, em vez de abaixar o custo. Estão caminhando. Então vamos lá, ó. Quem falou agora foi o Leonardo. Leonardo. Então você está dizendo o seguinte, ó, que a Smirnoff manteve o preço e lançou mais uma marca, é isso? Ele lançou mais ou menos o mesmo modelo, só que era a mesma coisa. Isso, ó, o Leonardo está se lembrando da história, hein? Eu quero ver os demais lembrarem também. O que mais que ela fez, pessoal? Ela fez mais coisa. Ajuda o Leonardo aí. Professor, ela aumentou, né, o $1. Ela aumentou $1, né, esqueci o nome. Mas ela aumentou, a Smirnoff, e a outra ela colocou também com $1 a menos, uma coisa assim, né? Ou manteve o dólar, uma coisa assim. Isso, então vamos lá, vamos completar para vocês lembraram, bacana, pessoal. Essa estratégia, ela é clássica. Isso aqui, há 60 anos, as empresas vêm copiando a Smirnoff, tá? Há 60 anos, você pode ver que eu tenho, de repente tem um grupo aí que tem lá uma loja classe A e tem uma loja com outro nome, classe B. Né? Por quê? Porque ela pega os produtos de liquidação e liquida na loja B para não manchar a imagem da loja A. É a mesma perspectiva dessa estratégia Smirnoff. Então, o que a Smirnoff fez? Ela fez uma estratégia quanto à concentração conjunta. Né? Ao invés de fazer uma, ela lançou 3. Então, ela aumentou o preço da Smirnoff em $1, lembra? Aumentou o preço em $1, pegou esse $1 a mais por garrafa na Smirnoff e lançou uma propaganda dizendo que a Smirnoff é Smirnoff e o resto é resto. Olha só, hein? Ela criou uma segunda marca com o mesmo preço da Wolf Smith. Vê se chegou mais alguém, não, né?
e lançou uma terceira marca $1 mais barato do que a Wolf Smith. Né? E aí, pessoal, não deu tempo de fazer 3 sabores de vodka, porque a coisa estava... Eles sentiram que a ameaça era séria, eles lançaram, simplesmente mudaram a marca, claro, né? Então ficou Smirnoff $1, aliás, $2 a mais do que a Wolf Smith, a outra marca lá no mesmo preço da Wolf Smith, e outra marca $1 mais barato que a Wolf Smith. Bom, eu, por curiosidade, tem um site de vodkas aí, né? Desculpe, pessoal, tem um site de vodka. Eu olhei, encontrei a Wolf Smith, mas eu nunca encontrei nas prateleiras do Brasil a vodka Wolf Smith, né? Então mostra a eficácia da estratégia. Concordam comigo? Óbvio. É o corotinho hoje em dia, professor. Vocês são terríveis, vocês são terríveis. Mas Ô, que bom. professor, Oi. o legal é que às vezes esse produto que ficou ultrapassado em uma pode ser novidade na outra, né? Exatamente, exatamente. Novos mercados, né? Então, de repente, essas empresas internacionais, de repente, não deu certo num país, pode dar certo em outro, né? Pelas características, enfim, por aí vai, né? Bom, seguindo então, quanto aos recursos aplicados, né? E aí, então, novamente, né? Eu só consigo, pessoal, estabelecer essas estratégias se eu tiver condições, recursos, né? Então aqui, a outra forma de classificar a estratégia é com relação aos recursos, ó. Estratégia de recursos humanos, concentração nas pessoas. Bom, depende do tipo de negócio que você vai desenvolver, né? Então, por exemplo, uma software house, né? Uma empresa que trabalha com software, muito provavelmente tenha que dar uma atenção nas pessoas, né? Porque, creio eu, me corrija se estiver errado, nesse tipo de negócio, o que faz a diferença, não que nos outros não façam, mas principalmente nesse tipo de negócio, o que faz a diferença é a capacidade dessas pessoas gerarem novos programas e por aí vai, né? Novos softwares e por aí vai. Estratégia de recursos não humanos, então concentração dos recursos nos recursos materiais e financeiros, né? Então, depende do tipo de negócio também, às vezes as pessoas ficam aí em segundo plano, né? E a estratégia de recursos humanos e não humanos é o equilíbrio, né? Então, você investir tanto nas pessoas, como também investir em máquinas, equipamentos, estoque, variedade de produtos e por aí vai. Ok? Atenção! De acordo com a estratégia, será necessário avaliar pessoas. Bom, eu acho que eu também já dei esse exemplo para vocês aqui, mas ele é muito, muito pertinente para exemplificar novamente esse contexto que nós estamos aqui, pessoal. Então, lá, de acordo com a estratégia que você quer aplicar, será necessário avaliar pessoas, sistemas, equipamentos, financiamento e estilo administrativo. Vamos lá. Há 10 anos atrás, 10 anos atrás, uma instituição aqui do Paraná, ela estabeleceu como objetivo se tornar uma universidade de classe mundial. E para ser uma universidade de classe mundial, você tem que, além de você mandar alunos para fora, para o exterior, né, fazer intercâmbio, né, você também tem que receber alunos de fora. Então, para que você pudesse receber alunos de fora, a forma de você fazer a matrícula do aluno tinha que ser bem flexível, né? Se eu não estou enganado, aqui na Uningá você se matricula no período, né? Então lá, você tem lá o primeiro ano, tem as matérias do primeiro ano, você vai lá e se matricula nas matérias do primeiro ano. Nessa instituição também era assim, só que quando você recebe pessoas, alunos de fora, eles acabam não conseguindo se matricular no ano certinho, porque tem matérias que ele já cursou, ele gostaria de cursar outras matérias, então você dá um cardápio de matérias para o cara, e o cara fala, eu quero cursar essa do primeiro ano, essa do terceiro e essa do quarto. Né? Bom, ok. Outro fator importante é como eu vou receber pessoas de fora para estudarem aqui no Brasil, eu tenho que oferecer disciplinas em outra língua.
Bom, então aí entrou na questão das pessoas. Então, eu tenho professores habilitados para ministrar aulas em inglês ou espanhol? Então, ó, veja só, eu tenho uma estratégia, olha, pensem comigo, crescimento, se tornar instituição de nível classe mundial. Para tanto, eu tenho que receber os alunos aqui. Eu tenho professores capacitados? O meu sistema administrativo está preparado para receber esses alunos, documentação, babá, e aí começam a vir as perguntas, né? Mas o diagnóstico para eu poder implementar a minha estratégia. As pessoas, voltamos para as pessoas da minha empresa, da minha universidade, elas acreditam nesse nosso objetivo? Aí que vem a questão do endomarketing, tá, pessoal? Que nós trabalhamos na aula passada. Então, conscientizar para os professores que esse tipo de atitude da instituição é bom, porque faz com que ela se desenvolva mais, vamos ter mais alunos e por aí vai. No início do meu exemplo aqui, eu falei que a instituição fazia matrícula, como nós fazemos aqui, né, por ano, por período. O sistema que fazia a gestão da matrícula, ele não aceitava outra forma. Quer dizer, ou era por ano, ou semestre, ou não tinha outra forma. Então, diagnóstico. Nós temos sistema para isso? Não temos. Então, vamos atrás. A instituição foi atrás de um software, e aí encontraram um software lá nos Estados Unidos, e, se eu não estou enganado, investiram 14 milhões de reais. 14 milhões de reais, não deu certo, investiram mais 2 milhões, para ver se dava certo, foi para 16 milhões, não deu certo, e infelizmente tiveram que abandonar esse software e buscar um outro. Então veja, olha pessoal, olha como a coisa não é simples. Vamos estabelecer uma estratégia, vamos ganhar dinheiro, vamos aplicar, vamos ficar rico. Não. Eu tenho primeiro que verificar se eu tenho condições de implantar a estratégia, né? Então eu tenho pessoas, eu tenho sistema, eu tenho equipamento. O meu equipamento que eu tenho na universidade e também nos campos fora de sede, por exemplo. Se eu tenho, assim, por exemplo, uma sede em Maringá e tenho os polos, por exemplo, né, DAD e coisa e tal. Os meus equipamentos eles comportam esse novo software que eu estou pagando 14 milhões de reais? Se a resposta for não, amigo, vou ter que trocar. Para eu atingir essa estratégia, eu percebi que eu vou ter que gastar 14 milhões com software, gastar mais uns 4, 5 milhões de equipamento, mais treinamento de professor, enfim, vou precisar de no mínimo uns 20 milhões. De onde vem esse recurso? Esse recurso será bancado única e exclusivamente pela instituição ou nós vamos buscar um agente externo? Estilo administrativo. As pessoas que estão fazendo a gestão nos principais pontos chaves aí da organização, elas concordam com essa estratégia? Elas entendem que essa estratégia é uma estratégia interessante, pode dar certo? Enfim, elas acreditam nessa estratégia? O estilo de administrar dessas pessoas está adequado para a nova estratégia? Olha, pessoal, como não é simples, né? Você falar, eu quero atingir tal objetivo. Ok, legal. Né? Você fez a matriz da postura estratégica, viu que você tem mais pontos fortes do que pontos fracos, viu que o mercado tem mais oportunidades que ameaça, no entanto, né, para crescer, fez uma análise de diagnóstico dentro da empresa e percebeu que você tem vários itens aí que você tem que melhorar. Entendeu? Então, veja que não é fácil. Vamos lá, vamos sentar com todo mundo, né, representantes dos departamentos, vamos montar nossa estratégia aqui e depois é só implantar. Não é. Não é. Vejam o quão complexo que é a coisa, né? Então, pode ser, pessoal, que se eu fechar os olhos e partir sem fazer um diagnóstico inicialmente aí, eu possa perder muito dinheiro, porque eu posso chegar no meio do caminho e falar o seguinte, olha, não vou conseguir me tornar uma universidade de classe mundial, já gastei 15, 16, 18 milhões e não fui a lugar nenhum. Não é fácil, né? Então, atenção, a estratégia
não é a solução para todos os problemas. A estratégia não é a solução para todos os problemas. A estratégia nos ajuda a chegar de forma mais adequada naquele objetivo pretendido. Mas, para chegar até lá, é um caminho bem distante, bem difícil de percorrer. O sucesso da empresa está relacionado à habilidade da alta administração identificar principais necessidades de cada um desses grupos, né? Os stakeholders, né? Pessoas que têm interesses aí pela nossa empresa, né? Estabelecer algum equilíbrio entre eles e atuar com um conjunto de estratégias que permitam a satisfação desse grupo. Então, veja, pessoal, quando é você sozinho na sua empresa, você, a sua esposa, seu filho, mais alguns funcionários, basicamente, os seus interesses que estão sendo atendidos, né? Claro que a sua esposa também participa, dando opinião, sugestão, o próprio filho, os filhos, no caso, né? No entanto, é um grupo restrito familiar. Agora a empresa cresceu, tá? Eu sou investidor, mas a empresa onde eu estou fazendo esse investimento, ela está passando a utilizar umas estratégias que estão agredindo o meio ambiente. Eu não quero que o meu nome se associe a uma empresa que agrida o meio ambiente. E aí? Eu sou fornecedor, né, de matéria-prima para essa empresa, e o produto que essa empresa acaba gerando também agride o meio ambiente. Eu não quero também me relacionar, associar o nome da minha empresa com uma empresa que agride o meio ambiente, por exemplo. Os executivos, os altos executivos, né? Os altos executivos muitas vezes estão mais preocupados com o bônus que eles vão receber no final do ano pelo resultado da empresa. Mas, para tanto, eles acabam desagradando alguns clientes, né? Porque acabam aplicando uma estratégia de curto prazo, com redução de qualidade no produto, por exemplo, impactando os clientes. Os executivos, para conseguirem também ter uma maior lucratividade, um maior bônus no final do ano, acabam não dando os reajustes ou aumentos, né, de salários que seriam adequados para a equipe de empregados. Os acionistas querem saber, no final do ano, de quanto vai sobrar para eles também, né? Qual vai ser a divisão de lucros aí perante os acionistas, né? Então, veja, pessoal, se nós sentarmos aqui, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, 6 stakeholders, né? E se for olhar cada um deles, cada um tem uma perspectiva diferente para ser atendida, né? Os clientes querem produtos de alta qualidade e preços competitivos, os empregados querem um ambiente adequado de trabalho e salário justo, o investidor quer receber um bom retorno sobre o seu investimento, o acionista quer receber cada vez mais dividendos, né, das suas ações, os executivos querem ser remunerados adequadamente e, se possível, com bônus no final do ano, e os fornecedores querem ser pagos, mas também não querem que a sua marca seja associada a uma empresa que cause algum dano ao meio ambiente. Então, não é fácil também você harmonizar os interesses aí de todos esses stakeholders, tá? Muito bem. Chegamos aqui para falar para vocês alguns tipos de concorrente que a gente pode encontrar no dia a dia da nossa empresa, né? Então, como eu falei para vocês, você lança uma estratégia e você pode ficar aguardando, porque se você tiver concorrentes agressivos, né, arrojados e coisa e tal, você vai ter uma resposta rápida. Se você observar, né, existe uma certa competição, né, entre os supermercados, por exemplo, no horário nobre, né? Então, no horário nobre, você vai ver lá grandes redes de supermercado anunciando as suas ofertas e coisa e tal, né? Você vê também alguns deles atuando de forma muito intensa nas mídias sociais, né? Então, quando eu trabalho com grandes grupos corporativos como esse aí, quando eu vejo meu concorrente lançando suas estratégias, eu vou tentar bloquear,
né? Porque se eu ficar quietinho, o cara vai roubar mercado, pessoal, né? Isso é natural, é matemática. Existe uma máxima em marketing que diz o seguinte, né? Acho que, se não me engano, chama-se share of point, né? Que se você tem 25% do seu mercado, você tem que estar investindo em comunicação, e aí não estou dizendo qual o canal, mas de modo geral, 25% de tudo que se investe em comunicação naquele setor. Porque se você começar a diminuir o seu investimento, vai dar espaço para os concorrentes assumirem a sua posição. Então, você baixou o preço, olha, cara, cuidado, você vai baixar. A estratégia de baixar preço é a estratégia que eu tento evitar ao máximo. É a mais fácil. Você vai para uma reunião, tá lá, se for uma empresa familiar, vai estar lá o dono da empresa, vai estar o gerente de vendas, vai estar o financeiro, vai estar o pessoal de marketing. E aí o patrão vai falar o seguinte, ó, o financeiro está reclamando que está sem grana aí, precisa faturar. O que o gerente de vendas vai falar? Vamos baixar o preço. Vamos baixar o preço que a gente vai vender mais rapidamente. Com certeza, pessoal, com certeza. Você vai atingir uma parcela de consumidores muito sensíveis a preço, que vão largar lá o fornecedor deles e vão comprar de você. Só que ao você baixar o preço, você pode gerar uma série de reações do seu concorrente. Por exemplo, um outro concorrente mais forte que você pode também baixar o preço ao seu nível e aguentar mais tempo que você, e aí neutralizar a sua estratégia de baixar o preço. Você pode encontrar um outro concorrente que baixe mais ainda que você, e aí você é levado a baixar mais ainda, e aí você trabalha no prejuízo. Então, eu principalmente, em reuniões como essa, eu acabo sendo o chato da turma, né? Porque uma reunião como essa pode acabar em 5 minutos. Bom, é para vender mais? É. Então vamos baixar o preço. Quanto está o nosso preço em relação ao mercado? Está 10% mais caro. Baixa 10%. Põe na televisão, põe nas mídias sociais aí, vamos vender, né? Só que as consequências disso são muito complicadas, né? O consumidor vai olhar para você e falar o seguinte, pô, caramba, eu sou comprador dessa empresa faz tanto tempo e eu paguei durante todos esses anos esse preço e agora os caras baixaram? Puta, me enganaram, hein? Pô, os caras estão ganhando muito, hein? Se estão vendendo com 10% mais barato, é porque os caras estavam ganhando muito e estão ganhando ainda com esse desconto. E aí você pode criar, né, uma queda de braço entre o teu cliente e a sua empresa. Então, eu sou o chato da reunião. A reunião comigo, se for perto do almoço, perigoso perder o almoço. Porque eu vou tentar esgotar ao máximo as alternativas de não baixar o preço. Não é que você não vai vender mais barato. É diferente vender mais barato do que baixar o preço. Se meu produto está lá na prateleira R$2 e eu preciso aumentar o volume de venda, meu estoque está alto, enfim, uma série de coisas, eu coloco lá, leve 3 e pague 2. Leve 3 e pague 2. Por R$4 você vai levar 3. Só que assim que termina a promoção, o preço R$2. É diferente de você colocar R$1,50, R$1,30. Falando de água mineral, teve um case nos Estados Unidos da água Perrier, que a água Perrier é uma água muito famosa, vocês vão ao supermercado aí, vão ver que é uma água mineral cara, né? Enfim, é um status beber água Perrier, né? E aí houve um problema lá nos Estados Unidos, né? Encontraram um produto lá cancerígeno na água, mas era muito, muito pequeno, não fazia. Ele estava lá o produto, mas não agredia as pessoas. Mas enfim, aí a Perrier tirou todas as águas do mercado, ficou 6 meses fora do mercado, e quando ela voltou com um preço lá embaixo, né, para recuperar o mercado. O que a concorrente dela fez? A outra francesa.
me fugiu o nome da água francesa, aumentou o preço. Então, enquanto a Perrier, por exemplo, vendia $1, a outra vendia $2. O que aconteceu? As pessoas que compravam a água Perrier pela fama, pelo status, passaram a deixar de comprar, né? Porque falou, bom, popularizou. Então, veja como a estratégia de você baixar o preço, ela pode trazer consequências muito ruins no longo prazo, né? Então eu prefiro, leve 3 e pague 2. Qual que é o preço dela? É 2. Mas nessa promoção, leve 3 e pague 2, né? Um outro produto que você venda ele com entrada 30/60, aumenta o parcelamento. Vamos vender então em 60, 90, 120, 150, 180. E depois você retorna, né? Conforme passou a sua necessidade, você retorna à situação anterior. E aí, o que vocês acharam, pessoal? Estou falando besteira? Certinho, professor. Alguém já passou por isso? Eu passo diariamente. A questão preço é muito complexa, né? É um dos elementos de marketing mais complexos que nós temos, né? Porque é o único elemento que traz receita para a empresa. Mas se não for bem trabalhado, ele não consegue trazer a receita suficiente para cobrir os nossos custos e gerar lucro. Né? Então vamos voltar aqui um pouquinho aos tipos de estratégia, né? E falar aqui com vocês, Então, no seu segmento, você encontra um concorrente cauteloso ou omisso. Né? O que é isso, né? Não reage com rapidez ou firmeza no momento do seu rival, podendo pensar que seus clientes são fiéis, podendo faltar recursos para reagir. Né? Então, foi o caso da Gillette na Europa. Acho que eu já comentei esse case com vocês, mas vai de novo. Vamos fixar bem, né? A Gillette, fabricante de descartáveis, né? Prestobarba, líder do mercado. A Gillette é nome de categoria, né? Você não chega no supermercado, na farmácia, e fala, me dá uma lâmina de barbear, né? Você fala, me dá uma Gillette aí, né? Aí o cara te traz da outra marca, você leva, você nem percebeu. E aí a Bic, que fabrica canetas, né? Que é clássico também, né? Passou a fabricar um descartável, né? Como Prestobarba, né? Mesma coisa, né? Só que na cor amarela, um pouco diferente e tal. Com preço mais barato, né? E aí as pessoas começaram, os franceses principalmente, começaram a olhar e comprar e testar, e ver que o aparelho da Bic não era tão diferente do Prestobarba. A Gillette olhou para isso e falou o seguinte, o negócio da Bic é caneta, você acha que eles vão competir conosco em descartável? Bom, para encurtar a história, com o desenrolar dos tempos, do mercado e coisa e tal, as pessoas foram percebendo que não havia grande diferença entre o Prestobarba e o Bic. E aí as pessoas chegavam na farmácia e não pediam mais um Prestobarba. Olha que loucura, hein? Pediam um descartável. Me vê um descartável para mim aí? Aí o cara falava, qual que você quer? Ele falava, dá o mais barato. Né? E aí foi que a Gillette perdeu muito mercado, principalmente na Europa, né? E mais tarde ela até foi vendida para Procter & Gamble, né? Uma empresa norte-americana também que produz produtos parecidos com esse aí. Então veja, ela acreditou que os seus clientes seriam fiéis à marca Gillette, né? Só que lê do engano, né? Porque o concorrente mostrou que ela era tão bom quanto a Gillette, né? 2, concorrente seletivo. Reage somente a determinados tipos de ataque. Por exemplo, se o cara baixou o preço, ele também baixa. Se o cara aumentou a promoção, ele aumenta. Propaganda, né? Mas ele escolhe, né? Ele não faz como a Smirnoff, que lança lá 3, né? Ele lança uma só, né? Ele faz uma estratégia quanto à concentração pura, né? Não faz a conjunta, né? Concorrente arrojado, reage rapidamente com firmeza a qualquer ataque. Aí nós temos como exemplo a Procter & Gamble, que é uma empresa de nível mundial, ela atua no segmento da Unilever, e a Unilever e a Procter & Gamble vivem guerreando nos mercados aí pelo mundo afora. Né? Estados Unidos, onde a P&G é líder, Europa, em alguns países a P&G é líder, outros a Unilever é líder, né? E a guerra aqui na América Latina, né? Entre a P&G e a Unilever, principalmente quanto ao sabão em pó.
né? Então, a Procter & Gamble é considerada uma empresa bem arrojada com relação a confrontar as estratégias do seu concorrente. E o concorrente é imprevisível, né? Então, não há como prever sua reação, com base em sua situação financeira, seu histórico ou qualquer outro. Geralmente, são pequenas empresas que reagem como podem, né? Então, imagina, né, nós temos aqui em Maringá, por exemplo, Telha Norte, né, nós temos Casa São Paulo, né, nós temos Reveste, enfim, temos Weber Acabamentos, e por aí vai, né, temos grandes lojas de material de construção, outras mais especificamente com relação a acabamento, né. E aí os caras lançam uma campanha, né, e aí você está lá no bairro, né, você consegue competir com as estratégias desses grandes competidores, né, desses grandes concorrentes, às vezes não tem jeito, né, às vezes você tem que buscar uma alternativa, né, talvez uma estratégia não de confronto, né, mas de flanco, né, que nós vamos ver os tipos de estratégia nas próximas aulas, né, todos os tipos de estratégia, desde crescimento, desenvolvimento, manutenção e até de sobrevivência, quando for o caso. Muito bem, falei um monte para vocês aí, e é isso aí. Então, hoje, principalmente foi a questão de você estar preparado para realizar aí antes de tudo, um diagnóstico para verificar se aquela estratégia que você vai implementar, ela tem sustentação, né, de recursos humanos, financeiros, equipamentos tecnológicos, né? Classificamos também para vocês os tipos da estratégia, né, quanto à concentração, se é pura ou conjunta, quanto aos recursos aplicados, materiais, financeiros ou humanos, enfim, né. Então, a aula de hoje foi para dar essa visão dos tipos de estratégia, da necessidade de diagnóstico, e principalmente, pessoal, que a gente não se torne gestores ingênuos, né, aqueles gestores que imaginem que você vai lançar uma estratégia e ninguém o seu concorrente vai ficar olhando ver o que vai acontecer. Eu acho que eu já comentei com vocês, ou foi com o pessoal do segundo ano. Eu vou perguntar novamente se vocês se lembram. Vocês se lembram do caso do meu aluno que fez uma promoção com um creme dental em Londrina, oferecendo um Ford Escort na promoção? Lembram dessa? Eric, não? Lembro não, professor. Então pode ter sido o pessoal do segundo ano. Bom, eu tinha não, ele está vivo ainda, né? Um aluno que estudava aqui em Maringá, mas ele vendia para uma grande multinacional, e o Cadu está aí para nos ajudar, não são muitas, né, do ramo de creme dental. E olha a sacada do menino, né? Eu acompanhei, ele bolando a estratégia e comentando comigo, né? Professor, olha o que eu estou fazendo lá em Londrina, né? Naquela época, a empresa dele estava oferecendo um Ford Escort para o Brasil todo. Então, se você comprasse lá o creme dental, pegasse a embalagem, mandasse lá para a caixa postal certinha, ou cadastrasse lá no site da empresa, você poderia concorrer a um Ford EcoSport. Tá. Olha o menino. Ele foi na concessionária Ford de Londrina e conseguiu 3 EcoSport. 3. Então, qual que era a ideia dele? Levar para uma rede de supermercado, né, um Ford EcoSport em cada loja, e fazer uma ilha de creme dental em volta do EcoSport com a placa enorme lá, ó, né? Esse EcoSport pode ser seu, compre Colgate, sei lá qual era a marca dele. Tá, beleza. Só que o que aconteceu, pessoal? Para você lançar essa estratégia, você não chega no primeiro supermercado, bate lá na porta e o cara fala, não, beleza, aceito, tá fechado. Então ele comentou com algumas empresas, né, que acabaram não comprando a ideia, e o Mufato, se não me engano, o Mufato acabou aceitando participar da campanha. Só que o que aconteceu? O concorrente dele também é multinacional, né? O cara que também trabalha na região de Londrina é muito antenado, e com certeza aqueles supermercados que não aceitaram a proposta do meu aluno falaram para o concorrente, ó, bicho, teu concorrente está lançando uma ação assim, assim, assim. Bom, para encurtar a história, no dia o menino lançou a campanha, um EcoSport em cada loja, 3 lojas. Cara,
neguinho que nem nunca tinha escovado o dente comprando creme dental e aquela festa e coisa e tal, papapá. Ao mesmo tempo, o concorrente dele lançou em outras redes de supermercado umas meninas com umas bandejas com promoção de creme dental, leve um creme dental e ganhe uma escova de dente, leve um creme dental e um enxaguatório bucal, né? Então as meninas percorrendo o supermercado atrás dos clientes oferecendo aquele produto. Vou encurtar a história. Tudo o que ele ganhou nesses 3 supermercados da rede Mufato, de venda, ele perdeu nos outros supermercados. Então, ficou 0-0. Então, é nesse sentido que eu queria mostrar para vocês, pessoal, que às vezes a gente, de forma até meia ingênua, né? Quando a gente vai montar a estratégia, a gente acaba não olhando muito para o concorrente. Então, eu tenho que entender como é o meu mercado, como são meus concorrentes, tá? E é fácil você entender, pessoal, porque você lança uma estratégia, você vê se o cara te copia ou não. Você lançou uma campanha na televisão, por exemplo, né, depende do produto, lançou na televisão, você vê que o camarada tal já copiou você e foi atrás. Bom, então esse cara aqui, ele está monitorando a minha campanha publicitária. Eu baixo o preço, uma promoção de baixar o preço, o outro também baixa. Então esse aqui é preço. Então, você vai aprendendo, conhecendo com quem você está lidando no mercado aí, né? Quem são seus concorrentes e oponentes. Então, quando você atua principalmente em grandes empresas multinacionais, aí, pessoal, aí o camarada tem que estar muito atento, porque a reação vai chegar, fiquem tranquilos que ela vai chegar mesmo. Ok? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Ô, professor, Pois não. tem algum tipo de estratégia que concorrentes pequenos se juntam para tentar derrubar um grande em uma certa região? Grande Eric e demais alunos e alunas, na Itália, há mais de 100 anos, nós temos o associativismo muito forte, né? Que são reuniões de empresas, né? Do mesmo segmento, que se unem para trabalhar juntos e ganhar alguma vantagem, né? Às vezes é para exportar, às vezes é para superar um grande concorrente, né? Então, aqui no Brasil, isso passou a se desenvolver, pessoal, a partir do finalzinho do século passado, com a estabilidade econômica que nós atingimos em 94, com o Plano Real, e a partir de 96, 98, né, com a estabilidade da economia, as grandes redes ficaram mais fortes ainda, né? O pessoal mandou aqui no chat, eu não estava vendo, tá, pessoal? Porque quando eu estou apresentando, eu não vejo o chat, tá? E aí, pessoal, as grandes empresas ficaram mais fortes ainda. E aí os pequenos, para sobreviver, acabaram se unindo através das redes de empresa. Então, eu tenho varejistas independentes, cada um com a sua loja, eles se unem. É necessário ter pelo menos 20 CNPJs, né? Entendi, Leonardo. Aquele barulho que fazia era a gente que estava erguendo a mão, eu não percebi aqui. Desculpa, eu entrava para ver se estava alguém tentando entrar e vocês queriam falar comigo, desculpa. Mas quando acontecer assim, abre o microfone e dá um alô, que eu já paro também de falar, tá? Então, Eric e demais, né? O associativismo, ele é uma estratégia utilizada pelos pequenos para conseguir sobreviver aos grandes concorrentes. Então, pequenas farmácias se unem, montam uma rede para competir com Raia, Nicei, Pacheco e outras tantas, entendeu? Então, é uma estratégia, sim, tá? E tem outras, tá, Eric? Não é a única. Dá também... aí você começa a sofisticar um pouquinho mais, né? E aí vai precisar de mais recursos, aí já não é bem o pequenininho, aí já tem que ser médio para cima, que é você criar uma joint venture. O que é uma joint venture? Você pega 2 empresas e elas se unem num projeto específico, né? Para disputar um mercado, por exemplo, né? Mas essa do associativismo é a mais visível que nós temos aí, beleza?
Entendi, professor. Obrigado. E isso é importante, tá, pessoal? Porque na consultoria, muitas vezes você vai atender um empresário e você vai perceber que até a formação de custo dele não está errada. Ele não considera reserva para 13º, férias, depreciação e por aí vai. Ele não considera. E isso vai faltar lá na frente. Né? Então, quando você fala para ele, olha, o teu preço está fora, né? Você não está considerando isso, ele fala para você assim, ó, mas se eu aumentar o meu preço, eu não consigo vender porque o supermercado grande, ou a farmácia grande, lá a rede, né, está vendendo mais baixo. Então, por isso que eu tenho que trabalhar com esse preço, Galileu. Aí você fala, pô, mas não seria melhor você, então, se unir a outras empresas pequenas para tentar comprar melhor, para aí sim ter um preço mais próximo do seu concorrente e não ter prejuízo? Porque pelo que você está me mostrando aqui, meu amigo, com esse preço que está praticando, você está tendo prejuízo. Não no curto prazo, mas daqui 1, 2 anos, quando você tiver que trocar um computador, tiver que trocar um carro, tiver que fazer um acerto com o funcionário, você vai ter que vender alguma coisa, descapitalizar para poder fazer isso, entendeu? Então, é importante, e a tua pergunta foi muito pertinente, Eric, que vocês, né, durante as aulas do Galileu, do professor Luciano, enfim, de todo mundo, Dantas, por aí vai, vocês fiquem pescando, buscando essas situações que você pode oferecer depois como uma saída estratégica para o empreendedor. Porque, por exemplo, o cara chega para você e fala, olha, meu preço está, se eu colocar o preço cheio, eu não vendo, né? E o preço de mercado eu estou tendo prejuízo, o que eu faço? Você não pode chegar para o cara e falar, fecha a tua empresa e vai fazer outra coisa, né? Nós temos que buscar alternativas para que ele consiga ter uma solução. Claro que se chegar uma situação que não tem jeito, aí vamos fechar, mas eu tenho que ter na manga estratégias, né? Que lembra que o Galileu falou da estratégia lá do cara do creme dental? Lembra que o Dantas falou da estratégia tal? Eu li lá no livro do Arte da Guerra, entendeu? Aí você junta todas essas informações na sua cabeça e aí você consegue dar uma solução, uma alternativa estratégica para o seu cliente, tá? Então, não dá, pessoal, chegar para o cara e falar, fecha a tua empresa, né? Antes tem que tentar alguma outra estratégia, entendeu? Sacaram? Mais perguntas, mais comentários? Fiquem à vontade, pessoal. Curiosidades? O pessoal que está chegando agora, o pessoal chegando mais recente. Fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvidas, curiosidades. Professor, só uma curiosidade referente à nossa atividade que o senhor postou no portal, referente a todas as aulas ou só a de hoje, em específico? A aula de ontem e de hoje. São 5 questões referente à aula de ontem e hoje. A aula de semana passada e hoje. Semana passada e hoje. Ah, beleza. O que mais? O professor. Pois não, Leonardo. Quando a empresa tem, tipo, uma ideia, só que ela não sabe se é realmente boa ou não. Tipo assim, ela tem um potencial, tem como ela fazer algum tipo de teste, alguma coisa assim, ou não tem essa oportunidade? Tem? Tem, Leonardo. Boa pergunta. E se preparem, e vai ser, se Deus quiser, comigo no 2º ano. A gente vai trabalhar modelagem de negócios. Então, existe uma série de ferramentas, como Design Think, Business Model Canvas, plano de negócios, que você pode desenvolver para você aprimorar uma ideia ou aprimorar um produto. E, por exemplo, assim, mesmo que você chegue a esse produto aprimorado, né, lá com ele pronto e coisa e tal, você pode lançá-lo, por exemplo, em mercados teste, antes de lançar no Brasil todo. Imagina, você lançar um produto no Brasil todo não dá certo. E, infelizmente, pessoal, eu tenho que ser muito claro e objetivo com vocês, a estatística aponta que 80% dos novos produtos não têm sucesso, mesmo com alguns estudos realizados sobre eles, entendeu? Então, Leonardo, nós temos aí ferramentas que podem ajudar muito a você modelar a sua ideia, e modelar mesmo. Quando você pegar um barro, né, e ir rodando naquela roca lá, sei lá se chama roca ou não, e modelando e formando um jarro, dando forma àquele barro, dando forma à sua ideia, né? E mesmo assim, você tem como validar, né,
por meio, talvez, das redes sociais, tentando vender nas redes sociais primeiramente. Você tem como validar por meio de um questionário de dados primários junto ao seu público-alvo, mas um questionário muito bem elaborado, com regras estatísticas claras, né? Nível de confiança, margem de erro. E também depois você pode lançar no mercado teste. Curitiba é um mercado teste. Então, se você vai lançar um produto de consumo, por exemplo, ao lançar em Curitiba e tiver uma boa aceitação, isso pode dizer que o Brasil como um todo também vai aceitar. É claro, respeitando algumas particularidades, né? Em termos de características regionais, muitas vezes. Mas, de modo geral, será bem aceito. Porque o pessoal de Curitiba é muito crítico, né? Tanto que não sei se vocês já... Eu ouvi muito isso no passado, agora nem tanto, né? Que era muito complicado você ir para Curitiba, porque Curitiba era muito fechado, né? O pessoal não gostava de fazer amizades com pessoas que vinham de fora e coisa e tal. Então, eles são muito críticos, exigentes, né? Então, é uma forma de você verificar se o produto dá certo ou não. É claro que eu tenho que olhar para a tua empresa e ver qual tipo de produto, né? Que existem outras cidades que você pode lançar também, tá? Mas existem várias formas aí que você pode lapidar e tentar validar esse produto. O que mais? Professor, explica esse mercado teste aí que eu não entendi certo como ele funciona. Legal. Então, eu sou a Cocamar, beleza? Empresa que trabalha com produtos de varejo, né? Óleo e tal. E eu desenvolvi o creme de leite de soja. Você sabe que eles já lançaram esse produto, né? Mas recolheram, não deu certo. Então eu lancei o creme de leite de soja da Cocamar, tá? Marca Purity, por exemplo, e agora? A Cocamar atende Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Por exemplo, eu lanço em levo esse produto para todos os mercados. Então, meus vendedores, a partir de amanhã, já vão ter lá óleo, Cocamar, que mais? Maionese, ketchup e Cocamar, e também vão ter lá o creme de leite Cocamar? Não, né? Eu posso fazer uma parceria com algum supermercado de Curitiba, lanço esse produto lá, né? De repente eu nem cobro do supermercado, simplesmente ele vai me ceder um espaço na prateleira, nós vamos posicionar o preço, até para testar se esse preço está adequado, né? Pode ser que eu tenha uma percepção melhor ou aumente ou abaixe esse preço para o mercado todo quando eu for lançar, por exemplo. Então, Leonardo, se eu estou lá com 5 supermercados em Curitiba tentando vender meu creme de leite à base de soja, se as vendas forem de acordo com aquilo que eu projetei, eu vou ter que colocar um alvo, né? Então é o seguinte, ó, em 30 dias eu espero vender tantas unidades, né? Então eu posso ter uma campanha de divulgação na cidade de Curitiba, né, sobre esse novo leite à base de soja, para quem é intolerante ao leite, enfim, eu faço uma campanha na cidade e vejo, né, eu faço uma mini campanha promocional na cidade e vejo como é que isso se dá. Então, eu faço um experimento lá, eu analiso 1 mês, 2 meses, né, vou determinar qual período eu vou experimentar. E se o resultado for positivo, muito provavelmente eu lance isso no Brasil como um todo. Se for negativo, eu tenho que muitas vezes ou não lançar e abandonar a ideia, ou pivotar, né, remodelar toda essa ideia aí. Vocês não acompanharam, vocês são jovens, mas quando a Antártica, antes da fusão, surgiu a Ambev, né, Antártica e Brahma, a Antártica lançou a Bavária, a cerveja dos amigos, né? Ela foi lançada primeiramente no interior de São Paulo, né, por ter um apelo country, né? Ela foi feita uma campanha publicitária lá com os cantores country no interior de São Paulo, foi lançada no interior de São Paulo. Deu certo, o público gostou do preço, gostou do sabor, né? Enfim, passou a comprar a cerveja Bavária, e aí a Antártica lançou em todo o território nacional. A Bavária chegou a ter 8% do mercado nacional de cervejas. É muita cerveja, 8%, entendeu? Mas não foi lançada assim, ó, Brasil todo não. Vamos lançar primeiro no mercado teste. Entendeu ou quer mais detalhes? O professor, que nem o senhor falou que, por exemplo, pode ser que região não dá certo, então ele poderia, tipo, sei lá, escolher uma cidade por região para ver se poderia dar certo em outros lugares?
Pode, só que tem que escolher bem a cidade, né? Porque não é qualquer cidade que você pode fazer um teste desse. Professor, normalmente cidade grande é um pouco mais recomendado, né? Talvez pelo público ou não. Olha, eu não tenho aqui decor, né? Não sei citar para vocês todas as cidades que são consideradas mercado teste. Mas é só a gente fazer uma pesquisa na internet, né? A gente pode conseguir... A Ana Maria está participando, né, Ana Maria? Ah, ok. Por exemplo, se eu não me engano, Ribeirão Preto, Campinas, são cidades, né, com um número razoável de habitantes, e pelas características da cidade, né, dela ser uma cidade mais crítica, né, se você passar por ela, quer dizer que provavelmente você vai ter sucesso em outros mercados. Mas veja, pessoal, estou dizendo para vocês, tá? Muitas e muitas empresas fazem tudo isso aí e ainda dá errado, entendeu? Porque não é fácil. Às vezes, você acaba não tendo uma boa gestão do produto, né? Às vezes você lança o produto e falta no mercado, você não fez uma previsão de vendas adequada. Às vezes o seu concorrente ele é muito mais agressivo que você e lança uma campanha promocional muito mais forte que você pode fazer e acaba prejudicando você. Então, a gente faz isso, tudo no intuito de melhorar a precisão, mas nada garante sucesso. Tá? Então, Leonardo, o mercado teste é isso que eu expliquei para vocês aí. Então, é lançar numa cidade específica, Curitiba, Campinas, Ribeirão Preto, né? Mas na internet você vai conseguir lá, cidades, mercado teste, deve aparecer lá uma relação de cidades, né? Dentro de um planejamento estratégico para lançar novos produtos, isso tem que estar previsto, né? Eu tenho que... É muito arriscado, pessoal, eu lançar um produto assim. Tanto que as empresas hoje, elas estão fazendo... lançando produtos com marcas antigas, né? Então estão retomando marcas que tiveram sucesso ano passado e trazendo com outra cara o produto para ver se pelo menos soa bem aos ouvidos do consumidor, né? Então, carros, por exemplo, né, que foram lançados, o Passat, por exemplo, né? O Passat, quando foi lançado a primeira vez, já era um carro diferenciado, mas comparando ao Passat de hoje, não tem nada a ver, né? E por aí vai, né? Outros carros de sucesso que vêm com o mesmo nome, com a mesma marca. Mais perguntas, curiosidades? Estou à disposição. Temos um tempinho ainda. Ô, professor, já que ninguém fala, eu vou falando. Fica à vontade. Por exemplo, você fez um teste, sei lá, em 2 cidades. Tipo, nenhuma não deu muito certo e nenhuma deu. O que faz? Tipo, para de colocar, sei lá, na que não deu certo e mantém a que tá dando certo? Qual que é o aprendizado que você teve nas duas? Você vai aperfeiçoar seu produto devido às críticas da outra região, melhorando nessa e podendo, sei lá, inovar em outra. É isso, nós chamamos isso de aprendizado do negócio, entendeu? Então, por que não deu certo na outra? Né? Então, eu tenho que aprender com o negócio. Eu tenho que olhar, eu tenho que verificar, eu tenho que entender por que não deu certo. Eu tive uma situação certa vez, né? Quem me contou foi um amigo que tem uma agência de propaganda, que ele foi desafiado por um empresário aqui de Maringá. Né? Ele ia visitar o cara para que ele aceitasse a agência dele para fazer as propagandas do mercadinho dele, e o cara sempre não. Aí um dia o cara falou assim, ó, eu vou fazer uma propaganda com você, mas eu vou medir o resultado. Se não der resultado, você nem aparece mais aqui, hein? Aí fala, poxa, que desafio, né? Aí o cara lançou 3 ofertas em 3 produtos no mesmo comercial, na mesma propaganda, 3 ofertas. 2 venderam e uma não vendeu. Aí o cara chegou lá, o meu amigo da agência de propaganda, chegou lá e falou, ô, seu fulano, e aí, como é que foi a propaganda? Não deu certo, não. Por que não deu certo? 2 produtos venderam muito bem e um não vendeu. Eu falei, mas pô, como é que pode? A mesma propaganda, 2 vende e um não vende? Onde pode estar o problema? Me mostra para mim onde está o produto. Bom, para encurtar a história, o produto estava no estoque e não levaram para a área de vendas. Por isso que não vendeu. Amadores. Entendeu? Né? E estavam colocando a culpa na agência de propaganda.
Então, tá falando para o Leonardo, né? Você tem todo um esforço, você faz mercado teste, enfim, né? Todo um esforço, mas se a operação do negócio não for boa, não ajuda. Eu fiz um trabalho para água mineral, né? Eu fiz uma pesquisa e trabalhei para o planejamento estratégico para uma água mineral aqui da região. E nós perguntamos tinha vários públicos, né? Então tinha o consumidor de água garrafinha, tem o consumidor de galão, tem o supermercado que compra, e tem também as distribuidoras de água, né? Então nós entrevistamos todo esse pessoal aí. E uma coisa que me chamou a atenção foi quando eu entrevistei até foi meu ex-aluno esse rapaz, né? Eu entrevistei um gerente do supermercado e falei assim, vem cá, amigo, para eu vender água mineral, qual a melhor estratégia que você acha que eu devo adotar aqui em Maringá? Ele falou, não deixar faltar na prateleira. Por isso que a Coca-Cola é tão eficiente em logística. Né? Você não consegue ver, pode até faltar um item ou outro, mas você percebe que são produtos que estão sempre bem abastecidos. Né? Professor, eu nunca vi um mercado sem Coca-Cola. Pepsi é até comum de se ver, mas Coca-Cola... E outra, né? São vários itens que eles comercializam, né? Então, é uma logística muito complicada. Então, situações como essa que você vai aprendendo, né? Outra dica que ele deu para nós, falou, olha, você quer vender água de garrafinha? Quero. Aqui no meu supermercado? Quero. Então, você vai ter que me dar uma geladeira para colocar no caixa e quando o cara chegar com o carrinho, que estou cansado, 1 hora comprando coisas aqui dentro, ele olhar para a tua água geladinha, vai abrir, vai pegar a água e vai tomar. Eu faço isso geralmente com aquelas latinhas de Coca-Cola menor lá. Então, se ela não tiver naquele ponto e geladinha, você não compra. Às vezes eu até esqueço. Aí a hora que eu chego no caixa ali, ela tá do ladinho ali, eu já pego. Energético também é comum, tá ali. Então, pessoal, o dia a dia dos negócios vão gerando expertise na gente. Por isso que quando eu trabalho plano de negócio com o pessoal do 2º ano, modelagem de negócios, né? Nós falamos um pouquinho disso no PIESC, né? Que é importante você ter know-how, né? Ter um pouco de conhecimento do setor. Então, se você quer montar um negócio nessa área, trabalhe um pouquinho nessa área. Porque você pode pegar tantas dicas, né? Que se você não fizer ter esse know-how, esse conhecimento, vai demorar mais tempo para você conseguir deslanchar o seu negócio. O que mais? Mais alguma pergunta? Vocês estão quietinhos? Estão cansados? Querem descansar? Querem tomar uma água? Eu até com fome mesmo. Eu também. Então tá bom, pessoal. Então vamos parar por aqui, né? E a gente retoma no outro link, PIESC, às 9 horas. Fechou? Beleza, professor. Até às 9. Fechou, professor. Beleza, professor. Obrigado, moçada. Fechou, fala. Fechou. Bora dar comida pra sua filha, velho. Eu vou, ela tá aqui atrás de comer. Coitado. Minha mamãe, papai. Até mais, professor.